Já que os professores dos escola estão com vergonha, deixa eu ver os alunos falarem boa tarde. Pablo, nosso representante de diretoria, muito bem. Bom, gente, a gente vai começar bem rapidamente. Eu vou fazer uma sensibilização rápida da democracia na escola. E depois o professor Rogério, que expôs, vai falar também sobre a questão das datas, as instruções legais, né? E a Andréa vai abordar um pouquinho dos temas e eventos muito especiais que nós vamos ter aqui para o Grêmio esse ano. E, por fim, a Thelma vai passar um recado rápido aí também sobre a questão democrática, diferente do centro de escola. Bom, para iniciar então, gente, eu separei aqui. E aí eu coloquei um videozinho para a gente iniciar, do Vozes pela Igualdade de Gênero, que foi um concurso realizado ano passado, já tem sendo realizado há alguns anos. E aí, para mostrar os alunos trabalhando na escola, e depois os ganhadores, eu tenho a oportunidade de fazer um estudo bem legal. Gente, só para começar, eu queria trazer um dado aqui, né, que o conceito de Grêmio, né, regularizado, ele começou no Brasil aqui em 1985. Eu acho que vai ser rápido, mas eu queria ver se vocês lembram que ano que nós começamos a votar pelo voto direto aqui no nosso país. Alguém se lembra? O ano? O pessoal ainda está envergonhado, né? Mas eu coloquei essa data aqui, que o Sarney, né, instituiu os Grêmios a partir de 85, mas esse é um trabalho que tem sido desenvolvido mais. O som está muito ruim. Ruim? Ah, então é isso. Não tem. Melhorou o som agora, gente? Vou falar mais pertinho? Fala mais pertinho, um pouco mais devagar, amigo. É, um pouco mais devagar. Bom, eu só trouxe aqui a lei que institui os Grêmios para a gente ver que esse é um processo muito moroso, lento, mas que vai consolidando-se ao longo do tempo esse espírito democrático e participativo, e que a gente não perca a resiliência. Pode falar. Só um minutinho. Ô, gente, eu pedi para todo mundo desligar o microfone, deixar só o microfone do Márcio, por gentileza. Opa. Bom, aí, gente, a questão do protagonismo, aí nesse sentido do espírito democrático, é fundamental. Ele está muito ligado à questão do projeto de vida do aluno. Eu até trouxe aqui um recorte, eu já mostrei para alguns de vocês, um curso da ETAP sobre projeto de vida. E aí, uma problemática que surge muitas vezes quando a gente fala de protagonismo é que a gente vive numa sociedade muito individualista. E muitas vezes as pessoas acabam querendo passar por cima uma das outras. E isso não é um protagonismo verdadeiro, né? E aí eu trouxe aqui duas frases do nosso querido Raul Seixas, para que talvez estimule aí os alunos, estudantes, professores, a lembrar que esse protagonismo ele só funciona se for em prol do grupo, né? Então, uma das frases do Raul Seixas, o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Então, mesmo quando eu sou egoísta, eu não vou ser feliz sozinho. Eu preciso das outras pessoas bem, saudáveis e felizes para que eu também seja realizado. Então, o ápice do meu egoísmo é aquele momento que eu percebo que eu preciso ajudar. E uma outra frase, eu citei aí na Raimundo, não sei se o Orlando está aqui, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, na medida que a gente começa a trabalhar democraticamente, os sonhos vão se realizando. Quando a gente faz isso individualmente, isso não acontece, não é mesmo? E aí uma reflexão que eu trago todas as vezes, que é fundamental aí com os estudantes, é que a liberdade, ela implica em responsabilidade. Uma é diretamente proporcional à outra, né? Então eu trouxe essa frase do Jean-Paul Sartre, um filósofo contemporâneo, que fala que o homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas aquele que escolheu ser, mas também um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, e não consegue escapar ao sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Eu acredito que esse seja um dos espíritos muito importantes para o aluno adquirir, que ele é responsável por ele e por todos da escola também, né? Então, esse sentimento de responsabilidade
é fundamental ao gremista. Aqui, gente, eu reportei um trecho do material sobre protagonismo juvenil que nós temos disponível na EPAP, para mostrar aí uma escada de participação que muitas vezes ocorre entre os alunos, né? Eu não vou me passar, demorar sobre ela, mas a gente vê que essas etapas, elas realmente ocorrem, né? Tem um momento em que a participação dos alunos é meio que manipulada, né? São os alunos que determinam, faz tal coisa, e aí não é uma participação efetiva, né? Tem também a participação decorativa, quando os alunos estão ali só para mostrar que estão lá. Também não é interessante. A gente vai evoluindo, esse processo vai evoluindo. E aí tem uma participação simbólica, uma participação operacional, né? Eles participam apenas da execução, uma planejadora, eles já planejam e executam, mas ainda o aluno não está protagonista aqui. E aí tem já uma etapa mais à frente, né? Uma etapa que é decisória, planejadora e operacional. Depois decisória, planejadora, operacional e avaliadora. Colaborativa plena, plenamente autônoma. Nossa, aí o aluno já está praticamente se realizando verdadeiramente, como a gente fala, né? E a condutora, quando ele já é capaz de conduzir as ações. Os jovens, além de realizar todas as etapas, orientam a participação dos adultos. Nós vimos aí muitas escolas já desenvolvem com muito primor o acolhimento dos estudantes no início do ano, em que alunos egressos fazem esse papel e com muito primor também. Gente, aqui, só rapidamente, nesse processo de participação, para garantir a participação, que inclusive, né, começa em 85 instituir, mas começa a ter metas de exigência de participação democrática na escola, a partir de 2015, aí começa a estabelecer metas, né? E aí a gente tem algumas ações estabelecidas pela SEDUC para que esse processo ocorra de verdade, né? Bom, temos a reunião de nível 1, que é na escola. É a reunião entre os gremistas e estudantes da escola, e o Grêmio reúne as demandas dos demais estudantes da sua unidade. Esse momento é um momento muito importante, fundamental, porque o gremista ele representa os estudantes da sua escola, mas ele tem que representar verdadeiramente. Então ele precisa escutar, ouvir o que os outros estudantes estão fazendo. Então esse é um passo que os articuladores têm que fomentar, insistir muito para que eles executem isso, inclusive com ata, para depois ser colocado lá na sede. Depois tem a reunião de nível 2, que é entre as equipes gremistas e os conselheiros representantes da diretoria. Nós temos aqui hoje a Ana Beatriz, ela já se formou, não está mais, mas o Pablo aqui representou muito bem nossa diretoria, ainda representa, né? E então foram momentos muito bacanas. E aí o Pablo, nesse caso, são os representantes da diretoria, eles se reúnem com os representantes de polo, os conselheiros de polo, que aí são, no nosso caso, é o polo 5. O polo 5 é o Bauru, O som tá ruim e não tá aparecendo as imagens. As imagens não estão aparecendo? Eu queria ver eles, eu não quero ver nós. Tira a caixinha. Não, estou só vendo a parte. Vamos melhorar. Não sei se é só comigo que tá acontecendo. Será que tá? Não pode ligar? Não, alguém mexe com sombra por aqui? Sombra dentro do meu quero, não? Será que só que vai não consegue entrar? Pessoal. Vai. Só. Tá? Onde a gente ergue som. Não tem nem comentário para fazer do projeto. Pessoal, tá me escutando agora ou não? Acho que é um pouco melhor, mas está ruim ainda. Ô, Márcia, muito obrigado. Acho que a internet aqui, o Wi-Fi não está muito boa, a gente vai tentar. Esse primeiro momento, na verdade, gente, era para sensibilizá-los da importância da participação, tá bom? Eu vou encerrar, para a gente não se alongar, e conforme for a gente retoma depois. Então, sobre as reuniões de nível, né? Eu estava parando aqui na reunião de nível 3,
que são entre os conselheiros da nossa diretoria e o representante do polo das diretorias aqui da nossa área, no caso 15. E depois temos a reunião de nível 4, que é quando os representantes de polo levam as demandas que foram colhidas nas escolas e nas diretorias para a Secretaria da Educação. Então, é interessante que a gente perceba aí o processo democrático em nível, né, bem interessante. Bom, reforçando, o professor Rogério vai retomar que o articulador do Grêmio Estudantil é o antigo vice-diretor, agora é o coordenador de organização escolar, né? E é importantíssimo esse papel. Nas escolas que não contam com essa função, devem indicar alguém para que não deixe o Grêmio desassistido, né? Só reforçando também, gente, que a cultura democrática é algo que deve ser desenvolvido na escola durante todo o ano, não é apenas nos momentos de reunião ou outras situações pontuais. É algo que deve ser desenvolvido ao longo do ano inteiro. Então, eu só trouxe isso para reforçar. No documento orientador tem vídeos explicativos muito bacanas sobre as etapas, os conselhos e a organização. E aí, quem tiver dúvida pode se aprofundar lá. E outra coisa que eu acho interessante do documento orientador, ele traz também algumas competências gerais da BNCC que são desenvolvidas no Grêmio. E daí a importância de vocês envolverem os professores da escola, da unidade, para que eles também desenvolvam essas habilidades com os alunos do Grêmio Estudantil. Aqui ele citou 5 competências gerais, né? 1, 6, 7, 9 e 10. Eu até trouxe aqui para a gente se relembrar, né? Aí fala sobre empatia, cooperação, autonomia. Ele já vai mudar aqui. Então era 1, conhecimento. O 10, né? Responsabilidade e cidadania. Argumentação. E o 6, projeto de vida. Fundamental. Então, para o aluno realizar o projeto de vida dele, ele tem que ser protagonista. Bom, gente, aqui eu já tinha mostrado esse slide em outros momentos. É só para mostrar um caminho que o Grêmio pode fazer para conhecer seus alunos, né? Então, pesquisar os interesses dos estudantes da sua escola, como eles ficam mais felizes, como eles aprendem mais, e traçar aí um perfil mais aprofundado dos estudantes. É um caminho que os Grêmios podem fazer. Aqui eu já estou encerrando. Realmente a internet, acho que... e aí uma coisa que eu acho muito bonita, eu comentei em uma TPC, eu gosto muito de documentários sobre castelos, né, medievais, e no castelo tem 3 ambientes fundamentais para um castelo, que é aula, capela e câmara. E aí eu falei, olha, que estranho a aula, né? E realmente tem uma relação. Era um espaço do castelo em que eles recebiam as pessoas, faziam a abertura ali, né, das visitas. Então, eu acho que casa muito com a função do Grêmio, né? Aqui trouxe uma das tradições, que vem a ser regaço, seio, colo. Então, essa função tanto da escola, da aula, como do Grêmio, de acolher, né? De receber bem os estudantes, acolher as necessidades. E aí, como eu falei, esse processo de protagonismo, ele é um processo. E ele tem que ser desenvolvido aí na unidade pelo articulador. Então, o articulador ele não vai ter protagonismo já estabelecido. Ele vai precisar desenvolver esse protagonismo dos estudantes. Eu trouxe aqui a definição, a tradução da palavra, do latim, adolescer, que é uma palavra que significa crescer, desenvolver-se, tornar-se jovem. Então, ele está num caminho, ele não está acabado. Então, na hora da eleição, por exemplo, é muito comum a gente querer escolher, interferir na eleição, para procurar jovens que a gente julga serem mais protagonistas. Entendo que isso é um erro, tá? Porque o aluno ele precisa se desenvolver. Então, não é o aluno já protagonista que necessariamente é o aluno que deve ser o gremista. Então, eu coloquei mais 2 frases de filósofos aqui. O que é belo no homem é ele ser uma ponte, não o fim. Relacionando ao gremista, o bonito é ele protagonizar, é ele crescer, e não ele chegar só lá no final. E a outra que é impossível entrar no mesmo rio mais de uma vez. Então, a ideia é de que o aluno entre na escola e saia de uma maneira bastante diferente. E só para terminar, gente, eu acompanhei algumas escolas que fizeram provocações com os professores
em ATPC, para que os professores se envolvessem com o Grêmio. Eu achei uma boa prática maravilhosa e estou compartilhando aqui com vocês para que vocês pensem em falar com os seus CGPs para, durante as ATPCs, também formar os professores em relação ao protagonismo dos estudantes. Qual é o nome da chapa, como ela foi atuado e outras várias questões que vocês podem fazer aos professores. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao professor Rogério, que vai agora com mais precisão das agendas, né? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Ainda abaixo. Sim. Estão me ouvindo bem? Voz. Bem baixo o som. Tá baixo o som? Tá. Melhorou? Não, não melhorou, Rogério. Então o problema está com a nossa internet, porque é o mesmo fone que eu uso todos os dias e... Bom, gente, quero desejar a todos aí uma boa tarde, aos coordenadores de organização, os articuladores do Grêmio. Continua abaixo. Oi? Oi? Quem falou o quê? E aos gremistas, né? Gente, a primeira parte da fala é diretamente aos COIs, ou articuladores, seja um professor, seja professor articulador. Vejam bem, gente. O Grêmio não acontece sem a participação de vocês. O nome diz, né, já é articulador. Quem vai levar as demandas, quem vai articular as demandas com a equipe gestora, com o diretor? Então será o COI, ou o professor articulador. Eu sei que a demanda de trabalho de vocês não é pouca. Vocês estão me ouvindo? Está sendo claro, pelo menos? Estou sendo claro? Ok. Agora melhorou. Então vamos lá. Melhorou. Assim, Rogério. Então, ok. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós teremos um processo de eleição. E temos lá um estatuto, que tem um cronograma, nós já vamos falar dele. Mas se o COI não trabalhar isso com o Grêmio, não vai acontecer, ou vai acontecer todo atropelado. Se esse COI, se esse professor articulador não for o elo de ligação, se é um elo, já é ligação, desculpe, se não for o elo com a equipe gestora, nós não teremos uma eleição democrática. Nós não teremos uma eleição organizada. Ok? Então, quando o Márcio fala do protagonismo, lógico que aqui a gente está trabalhando pelo protagonismo dos alunos. Mas e o protagonismo sênior? Quem é da PEI sabe do que eu estou falando, mas quem é da regular? Protagonismo sênior, protagonismo do articulador, protagonismo do COI. O Grêmio não está lá para fazer gincana, interclasse e a campanha do agasalho. Pode fazer isso, mas não é isso. Não é esse o objetivo do Grêmio. É ser um colegiado de representatividade. O ano passado nós tivemos alguns recursos. Não vamos falar dos recursos esse ano, porque a gente não sabe como vai ficar. E a aplicação dele aconteceu tal, mas a ação, pouco a gente viu dos resultados. Não estou dizendo que não foi feito. Foi feito lá na escola. Mas era para a gente trabalhar bullying. Apareceram poucas ações nesse sentido, por exemplo. Tá? Entre outros. Eram três eixos que tinha lá, né? A busca ativa, a recuperação e bullying. Então, a gente tem uma proposta esse ano de acompanhar mais de perto as escolas, eu, Marta e a Andréia. Nós temos algumas propostas que nós vamos fazer aqui agora, mas nós temos um cronograma da eleição. Então, o que nós precisamos hoje? Primeira coisa, marcar a assembleia. Segunda coisa, nós precisamos substituir
elevando quem estava abaixo lá nas funções da chapa gremista para ficar responsável pelo Grêmio. Precisamos constituir uma comissão para o pleito que será realizado, para as eleições. Tá? Então, podemos seguir, Márcio? Bom, eu sempre digo assim, ao Grêmio, eu gostaria de, antes da gente seguir as coisas, eu queria ouvir pelo menos 2 ou 3 gremistas aí que falasse como foi a sua experiência, o que foi legal, qual foi a sua dificuldade. Não é para reclamar e apontar ninguém, mas assim, dizer o que foi legal e o que foi de dificuldade. E eu gostaria que pelo menos 2 ou 3 gremistas se manifestassem, de escolas diferentes. Temos alguém para falar? Vamos ver? Senão eu vou chamar aqui, fazer uma chamada das escolas, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Vamos ver então. Vamos ver. Do Manuel Patrício tem alguém? Vamos começar pelo Barreto, que é o Pablo. Então vamos começar pelo Barreto. Foram salvos, o pessoal do Manuel Patrício foi salvo. Barreto, Pablo, você tá por aí? Tô sim, olá, boa tarde a todos. Se você quiser abrir o seu. Tem como abrir o seu. Tá aqui embaixo, já vi você. Já vi você aqui, Pablo. Pode falar um pouquinho o que foi legal e o que você teve de dificuldade. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela participação. Acho que a parte mais difícil no começo, porque da metade do ano para o final já foi bem mais tranquilo. Mas foi mais a questão de como se portar em certas situações. A gente se opor em certas situações, se opor em certas opiniões. Para mim, essa foi a parte um pouco mais difícil. Mas a parte boa também foi que isso me ajudou muito, não só na parte pessoal, mas no profissional também. Isso melhorou como eu posso dizer? Sua articulação. Isso, minha articulação, minha comunicação com as pessoas, e aquela vontade mesmo de representar, sabe? De ir atrás, de procurar, de ter força de vontade, se dedicar, vestir a camisa realmente, fazer parte daquilo. Para mim foi muito legal. Muito obrigado, Pablo. Olha, realmente eu fico um pouco mais atrás dos eventos e eu vejo que a sua participação junto ao Grêmio, o Márcio também traz as ações e eu vejo que você participou bastante e realmente toda a experiência nos traz algum crescimento e vai nos modificando. Eu estou vendo aqui esse monte de menina bonita aqui, eu vejo aqui Eliane de Souza. Vai lá, alguém do Grêmio para falar. Armando, eu também que tem alunos ali da Armando que já vieram até aqui na diretoria. Quem pode falar alguma coisa? Olá, boa tarde a todos. As meninas bonitas aqui estão envergonhadas também, tá? Então, ó, essa de preto e branco aí, bem no meio. Vai, Letícia. Essa que mais teve participação durante o ano de 2022, junto ao presidente, que infelizmente ele era da terceira série de ensino médio, não pôde estar aqui com a gente, que já está trabalhando também. Mas ela atuou bastante junto com todos aqui que estão presentes comigo, né? E o que ela acha que foi mais difícil e mais legal? As duas coisas. Você pode, ela fala e você reproduz, se ela não quiser falar. Tá com vergonha. Vamos trabalhar mais então, isso aí. Então vamos ver, cadê o pessoal do Dom Lúcio? Não tá aí? Queria mais um para falar. Pode ser de qualquer escola, gente. É que eu vou lembrando. Pode ser. Quem quiser falar. E Márcia? A Datinho tá aí, Márcia? Oi, tô aqui. E A minha coordenadora foi para o intervalo agora, a Mariana,
mas eu estou acompanhando e eu acho que eu tenho algo aí a acrescentar. Eu Pode acho que falar, assim, o Grêmio ele sempre foi muito importante nas escolas, mas ele tomou um corpo mais que importante aí pós-pandemia. E esse apoio que a gente está tendo aí da diretoria de ensino, todo o cuidado aí que o Márcio tem, né, na questão da formação, de trazer realmente esse protagonismo, esse Grêmio ativo, né, participativo, eu acho que tem feito toda a diferença. Então, a gente, nas escolas, a gente sente ali uma parceria, né, com vocês da diretoria. Antes era feito isso, claro, mas eu vejo uma diferença de um Grêmio lá atrás e um Grêmio atual, onde se valoriza o trabalho das escolas e a contribuição tem sido muito, muito valiosa. Eu queria agradecer mesmo. Eu acho que aprendi muito mais, enfim, principalmente com o Márcio aí, que eu gosto muito. Então, eu estou aprendendo, assim como os alunos, a cada dia, a trabalhar com o Grêmio e a criar os espaços, a favorecer esses espaços, a incentivar esses espaços. Eu acho isso muito importante. Então, fica aqui meu agradecimento aí a todos vocês e ao Márcio, que está acompanhando aí o Grêmio, né? Todo esse trabalho que não é fácil, mas está fazendo com muita excelência. Muito bem, Márcio, muito obrigado pela sua contribuição. Pode mudar, Márcio, a tela? A fala da Márcia, estão me ouvindo bem, gente? Então, já vai na telinha azul. Na outra. Mais uma. Rogério, o som aqui está muito ruim, está muito baixo. Não sei se está me ouvindo bem, mas eu estou te ouvindo mal. Eu estou te ouvindo bem. Agora, eu acho que aqui nós estamos com problema de internet. Agora deu uma Seu melhorada. som está muito baixo, Rogério, muito mesmo. Ela tem razão. Mas eu acho que o nosso problema está aqui na internet, porque o fone é o mesmo que eu usei hoje de manhã numa outra vídeo. Gente, sobre o Grêmio. A fala da Márcia foi extremamente feliz, no sentido da importância que ela destaca do Grêmio. Com a chegada das novas PEIs aqui na nossa região, então, para esse ano nós vamos para 14 PEIs, 14 escolas de ensino integral, de 35 escolas, nós temos 14 que são PEIs. E o protagonismo é uma coisa que é muito trabalhada, é muito acompanhada, esse processo de protagonismo, de desenvolvimento, de ação. Por quê? E do AP, eles vão trocar. Eu vou pedir para vocês desligarem o som. Gente, então, o Grêmio, na verdade, ele tem que ser uma parceria com a equipe gestora. E nós começamos o ano com uma demanda que é a primeira assembleia. Já tem uma data para acontecer. E é isso que nós vamos falar. Porém, como a própria Eliane acabou de falar agora, olha, o terceiro ano, o coordenador foi embora, que era a terceira série. Nós temos que substituir esse pessoal. Então, vem os nossos suplentes, né? Substituindo para a gente poder realizar esse pleito que começa a partir de agora. Pode passar, Márcio? Então, a primeira coisa que nós precisamos é de uma comissão para elaborar essa eleição. Isso será realizado numa assembleia, que tem que acontecer até o dia 17, que seria sexta-feira que vem. Tá? Quer passar? Daí a gente vai na tabela, né? Isso aí, ó. Ficou mais fácil pra gente. Até dia 17, tá vendo que a primeira amarelinha aqui, nós temos que realizar uma assembleia. Nessa assembleia, a gente tem que eleger uma comissão que será responsável pelas eleições do Grêmio. Quem organiza isso? Seria o Grêmio atual.
Quem apoia a elaboração? É fundamental que seja o coordenador ou o vice-diretor, que é o COI, ou o professor articulador. Em algumas escolas, nós não temos a pessoa do COI. Então, os diretores elegem um professor articulador para acompanhar. Algumas escolas acontece essa situação. Ok? Então, esse cronograma que está na tela, todo ele, o Márcio vai mandar para você, ele já mandou, eu acho, né? Terá que acontecer no primeiro semestre. Ou seja, até o final de junho. Eu sei que o som não está bom, não está adequado, mas vocês estão conseguindo compreender a explanação? Muito bem. O som melhorou, viu, Rogério? Oi? Pelo menos o seu som tá bom. Pelo menos aqui, para mim, tudo bem que eu estou na DE, mas tá claro, sim. Tá bom, então. Obrigado. Gente, então nós temos que fazer uma assembleia. Que dia? Até dia 17. Se você procurar lá no Estatuto, que é a Resolução 18 de 2022, se o COI ainda não trabalhou com o Grêmio, esse Estatuto precisa trabalhar agora, essa semana. Porque lá tem toda a ação, quantos alunos, professor, articulador tem que fazer parte dessa comissão. Está detalhado lá. Tá ok? Então, veja bem, nós temos lá que publicar um edital de inscrições da chapa. E nós temos que fazer isso de 22 a 27 de fevereiro. Então, primeiro eu faço a assembleia, elejo uma comissão, essa comissão publica na escola, através dos veículos que você tiver. Se não tiver um Instagram, se não tiver um Facebook, cole nos corredores da escola o período de inscrição, o edital da formação da chapa gremista. Tem todos os cargos e funções lá da chapa que tem que ter. Tá? Então, cabe ao atual Grêmio realizar, convocar essa assembleia e eleger uma comissão que vai ficar responsável por essas eleições. Até aqui tudo bem, gente? Tá claro? Muito bem. Daí vocês vão ver aqui, em azulzinho, estão vendo em azul? Até o dia 29 de março tem que ocorrer as eleições. Daí aquela pergunta, pode acontecer antes? Pode. Você pode marcar para o dia 26, 27, 28, mas a data limite é 29, tá? Mas não adianta você fazer as inscrições até o dia 27 de fevereiro e marcar as eleições para o dia 5 de março. Não deu tempo de fazer as divulgações, as propostas da chapa. Então, marque lá a partir do dia 20 até o dia 29 de março, tá? Nós vamos ainda utilizar um programinha Aperte Quem. Depois o Márcio manda o arquivo, né, Márcio? Enfim, dia 29, a gente faz o Aperte Quem, gente, sai no dia. Terminou as eleições, você aperta resultado, já sai. É só divulgar. O que você divulga? Você coloca no Facebook, você coloca no Instagram, você põe fixa um cartaz no pátio da escola de quem são os membros eleitos, a chapa que foi eleita. Tá? E daí, nós temos uma nova proposta para vocês, ó. Dentre tudo que nós temos que fazer, nós temos que eleger, lá no Estatuto já prevê a eleição dos membros dos direitos humanos. Vocês estão vendo que tem outros quadrinhos que eu não destaquei, que são ações que têm que ser realizadas. Por exemplo, até o dia 6, nós já temos que eleger a Comissão dos Direitos Humanos. No mínimo de 3, no máximo de 7 pessoas. Tá? Mas o cronograma da eleição é esse aqui. Seria a Assembleia dia 17, as inscrições até o dia 27 e as eleições até 29 de março. Ok? E daí nós temos
a posse, que tem que acontecer até 6 de abril. Tem que ocorrer a posse dessa chapa. E daí vem a nossa proposta a partir de agora. Além de todas as coisas que o Grêmio já está trabalhando, nós vimos no ano passado ações maravilhosas em várias escolas. Eu não vou dizer em todas, mas em várias. Mas a gente queria aumentar, que fossem mais escolas ainda, com mais ações exitosas, ações que nos enchem de orgulho e satisfação de participar. E nós queremos realizar este ano, na primeira quinzena, é o último quadradinho aqui, em amarelo, em junho, uma mostra gremista. Lá, a nossa pretensão é que ocorra lá no Lajeado, só que vai ser diferente do ano passado. O ano passado foram outras diretorias, certo? Esse ano não, seria as nossas diretorias, só a nossa diretoria, só as nossas escolas, tá? Por isso a gente pretende realizar em junho. Só que, ó, de 6 de março por exemplo, 6 de junho a 15 de junho, são 2 meses. 6 de abril, perdão. São 2 meses. Aquilo que nós conseguimos realizar, nós precisamos apresentar em junho. Então, nós precisamos ter ações, nós precisamos ter projetos, nós precisamos ter protagonismo, nós precisamos ter que os nossos alunos sejam voluntariosos, que nossos alunos tenham um apoio dessa equipe gestora, ok? Para que a gente possa produzir uma amostra. E a gente queria produzir uma amostra onde todas as ações foram realizadas pelo Grêmio, em articulação com a equipe da escola. Nós não queremos trazer apresentações que não sejam realizadas pelo Grêmio, tá? Então, você quer fazer um slam, quer fazer uma apresentação de música, quer fazer um canto, um teatro, quer fazer catira, quer fazer... Não importa. É uma apresentação cultural, tá? Podemos fazer exposição de fotos, produções de vídeos, aquilo que é o Grêmio realizar com a comunidade escolar, ou seja, com os alunos da escola. O Grêmio ele é idealizador, é protagonista, mas ele não realiza sozinho, ele realiza em conjunto com os alunos, com o corpo docente, que é a comunidade dos alunos em cada escola. Ok? Não sei se teremos recursos, não posso responder isso hoje, não tenho como responder, tá? Se teremos os mesmos recursos do ano passado, isso nós não sabemos ainda. E nós temos, então, uma ideia, depois a Andréia vai falar mais detalhado, de um veículo de divulgação daquilo que está acontecendo na escola, administrado, organizado pela equipe da diretoria, através do Márcio e da Andréia. Então, a gente pensou ou no Instagram, no TikTok, não sei dizer. A gente tem essa proposta, né? O que eu quero dizer é que toda vez que a gente, vamos supor que a gente opte pelo Instagram, se a gente vai divulgar uma ação lá, a gente depende de que os COIs e os articuladores façam aquele termo de... Não fugiu a palavra lá. Autorização do uso de imagem, né? Então, nós vamos publicar um vídeo onde os alunos não autorizaram. Tem que ter escrito. Então, é um pouco mais de trabalho. Ok? O que eu quero dizer para vocês? O Grêmio, sim, é a voz do aluno. É um grupo eleito para representar o grupo de alunos daquela escola. A Márcia colocou muito bem dessa interação e integração que ocorreu, que ela citou ter vivenciado. E eu acho que a palavra do ano é engajamento, né? Então, vamos realizar uma ação, seja qual for. Não sei, vocês querem realizar uma ação lá, uma mostra de vídeos. Tudo bem. Então, vamos filmar, vamos registrar e vamos divulgar, para que as outras escolas vejam e também se inspirem para realizar as suas ações na sua escola. Esse Instagram, eu estou falando Instagram, mas não necessariamente será um Instagram. O Márcio ainda está
está avaliando e vai discutir com vocês sobre isso mais tarde, em outro momento. Mas é para que todo mundo possa ver o que está acontecendo em determinada escola e possa pegar ideias, possa se inspirar naquela prática, naquela ação, se é uma prática esportiva, cultural, é uma ação de apoio, é uma prática de combate ao bullying. O bullying é uma questão, gente, que a gente deve inserir em nossas ações com frequência. Trabalhar a diversidade cultural, diversidade religiosa, diversidade de gênero, o respeito às diversidades, é disso que eu estou falando, né? Isso é extremamente importante para que a gente possa ter uma escola engajada, né? Então, acho que a palavra desse ano é o engajamento dos COIs, dos articuladores e do Grêmio em relação à equipe gestora, porque as ações do Grêmio podem ser, sim, uma ação conciliadora, uma ação que traga um benefício e uma facilidade de uma dificuldade, alguma coisa que a escola precisa chegar até os alunos. E o caminho é a boa relação da equipe gestora com o Grêmio. Passa mais para mim, Marcos, por favor. Bom, volta ali. Então, eu falei que nós pensamos em desenvolver alguma coisa para dar voz ao protagonismo. O protagonismo, assim, às vezes a gente fala protagonismo, a gente acha que o aluno está entendendo. A gente tem que explicar e trabalhar e evidenciar o que é o protagonismo aos nossos jovens. Como eu disse, as PEs já estão um pouco mais adiantadas, que elas já têm trabalhado isso, nas regulares nem tanto, mas também precisamos trabalhar, que é o aluno, o jovem, exercendo a sua cidadania e sua liderança dentro dos grupos. É muito importante dar voz ao aluno dentro da escola, nas escolhas, nas assembleias, nos momentos de dificuldade, por que não, né? E a gente, como disse, a gente quer que essa gestão participativa seja registrada através de algum instrumento, ou Instagram, ou Snapchat, não sei como que vai fazer. Aqui são sugestões, tá? Fácil demais, mais. Então, recapitulando, precisamos de uma comissão para cuidar do Grêmio, das eleições do Grêmio. Isso será feito através de uma assembleia, que lá nós vamos eleger a comissão eleitoral. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Agora é a hora. Gremistas, articuladores. Eu estou aqui no chat, Rogério, nenhuma pergunta por enquanto. Acho que ficou bem claro. Ok. Não sei. Se aparecer alguma coisa, eu tiro. Muito obrigado, Thelma. Bom, se nós não temos uma pergunta, eu vou passar para a Andréia. Ela vai falar um pouquinho mais dessa nossa proposta da primeira quinzena de junho, de nós fazermos uma mostra lá no auditório, no anfiteatro do Lajeado, né, da Unesp. E quero deixar bem claro que estamos à disposição, eu, Andréia e Márcio, para apoiar principalmente os gremistas e os articuladores que precisarem de alguma anotação, porque tem uma série de coisinhas para fazer na sede que o Márcio tem orientado o pessoal a realizar essas ações. No mais, passa para nós, Márcio. Muito obrigado pela atenção e tenha uma boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar com todos vocês aqui reunidos, né? A maioria das escolas participando, dos alunos gremistas. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então tá bom. Qualquer coisa vocês dão uma reclamada aí, tá? Então, tanto o Márcio quanto o Rogério explicaram muito bem, né, sobre a função do Grêmio, né, e o Rogério falou para vocês sobre essa mostra gremista que aconteceria, porque vai acontecer,
na primeira quinzena de junho, tá? Nós não temos ainda só a data certinha definida. E o que seria essa mostra gremista? É a reunião de todos os nossos grêmios da nossa diretoria de ensino, reunidos em um único local, e nós já está quase tudo certo para ser no auditório do Lajeado. Quem esteve o ano passado no encontro que houve lá, sabe como que é o local e pode já até compartilhar com os colegas, os outros membros, que agora poderão participar também, poderão vir. Porque o ano passado houve um encontro já macro-regional, então houve a participação de outras diretorias de ensino, então teve que limitar o número de alunos, de articuladores, porque não caberia no anfiteatro da universidade, né? O Lajeado é uma fazenda da Unesp, né? Da faculdade da Unesp, de Ciências Agronômicas da Unesp. Então, provavelmente vai ser lá, e a gente quer contar com a participação de todos os gremistas e dos articuladores, né? Da nossa diretoria. E nesse evento, nós vamos poder compartilhar as boas práticas, né? O que seriam as boas práticas que estão sendo desenvolvidas nas escolas? É tudo aquilo que vocês fazem, que vocês fizeram ao longo do ano passado, que deu bom resultado, e vocês puderam apresentar. E agora, nesse encontro, no mês de junho, serão as práticas que vocês vão realizar agora no decorrer deste ano, nesse primeiro semestre, e vão poder apresentar essas boas práticas, e que vocês estão vendo um bom resultado. Seriam as ideias, as atividades que vocês elaboraram e estão colocando em prática na escola para melhorar vários aspectos, né? Da convivência entre os alunos, da participação de todos, do engajamento na parte socioeducativa, na preservação do patrimônio escolar, tudo aquilo que vocês têm, as melhoras que foram realizadas com os recursos que vieram ano passado, né? Então, vocês conseguiram programar várias ações e as escolas ficaram lindas, né? Então, a gente sabe que teve a participação do Grêmio nisso. Então, isso são as boas práticas, é tudo aquilo que está sendo desenvolvido na escola. Então, nesse encontro, vocês vão poder trocar experiências, poder compartilhar com os seus colegas, com os outros gremistas, através das apresentações que haverá, tudo aquilo que vocês fizeram de melhor, tá? Até junho, tudo aquilo que fizeram de melhor, e assim, tanto vocês podem compartilhar e uma outra escola pode falar, nossa, gostei muito da sua ideia, gostaria de trabalhar lá na minha escola isso, pedir a orientação, a ajuda de vocês, como vocês também pedirem a ajuda de outros colegas, né? E lembrando que nós temos um articulador regional que também pode trocar experiências e ideias com os outros membros, né, de outras diretorias de ensino, tá? Então, tem um grupo já formado que é para justamente haver essa troca, esse intercâmbio de ideias, de experiências, tá? Então, isso é muito importante. E de que forma? Agora, que atividades que podem ser desenvolvidas? O Rogério, nosso supervisor, já até adiantou várias atividades. Depois eu vou mandar para vocês a relação, uma pequena relação de todas as atividades que podem ser oferecidas, que vocês podem colocar em prática. Depois eu vou mandar para vocês uma relação, e tudo isso lembrando que vocês têm que participar junto ao
COI, ao coordenador, ao articulador de vocês. Não é só fazer ali o projeto, né, aquilo que vocês pretendem fazer e achar que está bom e não pedir a opinião, não pedir a intervenção e a ajuda dos articuladores. E lembrando que nós estamos aqui também para ajudá-los. Nós temos grupos formados no WhatsApp, com os gremistas, com articuladores. Então, qualquer um de vocês, alunos e articuladores, podem nos chamar. Olha, dá para vocês virem aqui, visitar a escola, conversar com o pessoal do Grêmio. Vocês podem vir aqui para ver a sugestão que a gente está fazendo, né? O que vocês acham. Nós vamos estar à disposição. Inclusive, esse ano, eu e o Márcio estamos querendo agendar com vocês, verificar qual é o horário que vocês não estão em sala de aula, que a gente possa ir até as escolas, conversar com vocês, saber como que anda, quantas andam aí o projeto de vocês, em que pé que está, como que está evoluindo, como que está sendo a participação do coordenador, né, do articulador, como que está indo, se é viável ou não esse projeto, essa ação para a escola, né? Se realmente ela tem um cunho social, pedagógico, né? Ou se ela é totalmente alienada fora do contexto escolar que vocês vivem, tá? Então, nós vamos estar frequentando as escolas, agendando dias, horários, para ter essas conversas com vocês, para nos colocar à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês precisem, certo? Então, em relação a essas boas práticas que eu estava falando, que tipo de ações poderiam ser realizadas, né? O Rogério já deu várias ideias aqui, várias sugestões, então a gente pode até acrescentar mais algumas, né? Como na parte cultural, né, que é a peça de teatro, festivais de dança, de canto, né? Pode ter uma exposição de desenhos, pode ter uma exposição de pinturas, né? Festas, shows, oficinas culturais e de artesanatos, pode ter passeios a museus, zoológicos e parques, tudo isso relacionado sempre ao propósito do Grêmio. Qual é a missão do Grêmio? Nós vamos colocar assim, vamos passear, vamos lá para Botucatu, outra cidade qualquer, para a gente ir no shopping lá de Sorocaba, para a gente passear lá. Não, vamos realizar aqui uma festa, ou então um baile funk, então, para a gente curtir aqui. Não tem um propósito, não tem uma intenção, né, pedagógica, não tem uma intenção de acrescentar valores à escola de vocês, aos outros integrantes, aos outros alunos da escola. Então, tem que ter um cunho pedagógico, não é mesmo? Então, todas essas atividades podem ser realizadas. Vai depender, como disse o Rogério, nós não temos ideia, noção ainda, se virá recursos para isso, como que será realizado ou não. Então, para aquilo que não houver recurso, tem outros tipos de atividades que podem ser desenvolvidas, né? Então, pode fazer mostras de filmes, saraus, um concurso literário, né? Concurso de poesias, de contos, de crônicas, produções de vídeos. Na área de esporte, o que pode ser realizado? Um campeonato regional, né? Uma mini Olimpíadas de corridas, de saltos, né? Umas gincanas. Podem ser realizados também campeonatos de jogos interclasses, né? Interclasses e entre as escolas também, né? As outras escolas, não só as classes ali, mas outras escolas, né? Para vocês poderem participar, um Grêmio jogando contra o outro Grêmio. Na cidadania e na política, vocês podem trabalhar
a formação política, de cidadania, os valores, né, os conceitos dessas ações, de que forma vocês podem levar esse conhecimento a toda a comunidade escolar, né? Pode ter, vocês têm que ter a participação e voto, tem que conscientizar os alunos da participação e do voto deles no conselho de escola, né? Trabalhar a cultura de paz, né? Isso é muito importante nas escolas, trabalhar essa cultura de paz, de que o espaço escolar é um ambiente de paz, de harmonia, de convivência, não a violência, não de violência, não de comunicação violenta, não de agressividade, né, de bullying, como o nosso supervisor falou, né? Nós temos que combater tudo isso. E o papel principal do Grêmio é esse, né? Dentre tantas atividades, mas esse é um dos principais, combater, né, trabalhar muito a parte da diversidade de gênero, da diversidade da diversidade de gênero, da diversidade cultural, religiosa, né, de orientação sexual. Gente, tem que haver respeito, e o respeito tem que começar por nós, né? Se nós estamos ali fazendo brincadeiras que com certeza são sempre ofensivas ao nosso colega, né? Então, como é que nós queremos ser respeitados lá fora do ambiente escolar? Como é que nós vamos falar da boca para fora sem nós podermos? Como é que vocês vão chamar um palestrante ou então fazer uma atividade na escola falando sobre essas diversidades, sobre o respeito às diversidades, se vocês mesmos não colocarem em prática? Então, isso é de extrema importância, né? Então, vocês vão fazer palestras, debates, grupos de discussão, que é muito importante, né? Fazer esses grupos de discussão sobre o preconceito, sobre a inclusão social e outros tantos temas, não é mesmo? Vocês também podem fazer as campanhas de prevenção, né? Da gravidez precoce. Quantos alunos adolescentes, alunas não estão engravidando, e às vezes por falta de uma conversa, um diálogo melhor, uma orientação, porque às vezes tem vergonha de perguntar, falar com os pais, né, ou falar com a professora e tudo mais, e acaba passando. Então, se vocês levarem esse assunto para a escola, de repente a gente consegue diminuir essa gravidez precoce, né, entre os nossos jovens. A prevenção às drogas, né, gente, que está aí batendo a porta de cada família, de cada escola, não é mesmo? Então, vocês podem trabalhar essa prevenção de drogas, a valorização da vida. Nós não estamos mais usando o termo, desde o ano passado, de combate ao suicídio, não é mesmo? Então, vocês trabalharam ano passado com a valorização da vida, porque se nós valorizarmos a vida, tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, que nós somos, nós vamos valorizar a vida e não vamos pensar em suicídio, né? Então, muitas vezes nós temos alunos deprimidos, alunos com algumas síndromes, angustiados, sofrendo. Então, a gente pode levar, vocês podem levar esse assunto até eles e dizer que não estão sozinhos, né? Vocês falam a mesma língua deles, e nada melhor do que vocês estarem ali de frente para eles e falando a mesma linguagem, do quão importante eles são para a escola, para a família e tudo mais, evitando, assim, que haja a perda de uma vida, né, que é tão importante. Momentos difíceis, situações difíceis, né, problemas familiares, todos nós temos, né? Eu acredito que todos vocês também temos. Uns sabem lidar melhor com essas questões, com esse assunto, conseguem desabafar
com os colegas, conseguem desabafar com o articulador, com outro professor. Agora, tem muitos que não conseguem e se fecham. Então, vocês precisam chegar até esse aluno. Vocês têm a missão de chegar até esse aluno, de se aproximar, de fazer com que ele se abra, de valorizar este companheiro de escola, de classe. Isso é extremamente importante, né? Vocês podem trabalhar a comunicação visual das escolas que vocês fizeram ano passado, que são, vocês cuidaram muito bem da parte física dos banheiros, dos ambientes coletivos da escola, do pátio, né? Vocês cuidaram dos muros das escolas, sugeriram, deram propostas de pintura, de fazer grafites, né? Então, isso foi muito importante. Então, os murais, esses painéis, os muros, tudo isso foi muito importante, e é muito importante que dê continuidade, né, a esse trabalho de valorizar o ambiente em que vocês estão, né? Ninguém gosta de frequentar um lugar horrível, né? Um lugar que está depredado, tudo quebrado. Nada como entrar numa escola limpa, bonita, né? Bem cuidada, é como é a nossa segunda casa. A escola é para vocês a sua segunda casa, né? E vocês também podem, nessa parte social, fazer intercâmbios e parcerias com grêmios de outras escolas, né? Além dos jogos que eu citei agora há pouco, vocês podem fazer essas parcerias com os grêmios. Olha, vamos trabalhar dessa forma, o que vocês acham? Como que podemos compartilhar tudo isso, né? Trabalhar nas escolas de uma forma igualitária, com os mesmos temas que vocês acham pertinentes e importantes para a escola e para o jovem, né? E fazer também o trabalho da coleta seletiva, né, gente? É extremamente importante que vocês discutam isso sobre a coleta seletiva dos materiais aí recicláveis, né? Então, vamos fazer a parte de reciclagem, que também, além de vocês contribuírem para o meio ambiente, tem muito material ali que pode ser utilizado até em oficinas, que vocês pretendam promover, até em algumas feiras, né? Que tem feiras de ciências, que é feita toda com material reciclável, né? Então, reciclar o lixo, isso é muito importante, porque se vocês fizerem na escola, todos vão fazer dentro de casa também, tá? E... Não, acabou. Tá. Então, e ter esse grupo de discussão, gente, é muito importante que haja esse grupo de discussão sobre preconceito, sobre a inclusão social. Então, esses grupos, vocês podem estipular os dias, os horários de atendimento. Praticamente todas as escolas contam com um ambiente próprio do Grêmio para essas reuniões, para o atendimento ao aluno, né? Então, isso é de mais importante. Em relação à comunicação, o que vocês poderiam fazer em relação à comunicação? Ora, tem a parte de rádio escolar, que vocês poderiam estar criando uma rádio escolar, o jornal dos alunos, né? Um jornal que possa ser elaborado por vocês e pedindo a participação de todos os estudantes para darem sugestões a vocês sobre os temas, curiosidades, assuntos relevantes, assuntos atuais, né, da política, de tudo do que acontece no Brasil, no mundo, e que é importante vocês terem conhecimentos. A participação na reunião de representantes de classe, né? Então, vocês podem comunicar tudo isso, tá sempre levando essas informações a todos, que precisa participar dessa reunião, e a participação no conselho escolar.
que é de extrema importância vocês estarem cientes, estarem antenados a isso e ajudar também nessa parte. A Thelma, que é a nossa PEC, vai falar sobre o conselho escolar para vocês e explicar o que seria. Ela já trabalha com vocês, durante todos esses anos aí ela tem trabalhado com vocês nesse sentido. Então, gente, a gente incentiva, nós estaremos aqui incentivando essas boas práticas dos grêmios estudantis. E com isso, nós vamos colhendo e divulgando essas evidências, as práticas mais exitosas, aquilo que, nossa, mais deu certo. A gente vai chegar numa escola, vai verificar que, olha, o projeto era esse, nós aplicamos o projeto e olha o resultado, que maravilhoso que foi. Então, esse resultado a gente chama de evidências, né, daquilo que foi trabalhado. E quando a gente vai colher essas informações, colher esse material, vídeos, tudo aquilo que vocês fizerem, tá? E nós vamos colocar, porque a Secretaria da Educação vai ter acesso a todo esse material que vocês produzirem. Então, a equipe lá de São Paulo, a equipe do Grêmio Estudantil, que é responsável por todos os grêmios, das 91 diretorias de ensino, das mais de 5.000 escolas que nós temos, eles vão estar acompanhando cada diretoria, cada escola, o que está fazendo e o que deu certo. Então, por isso que o Rogério falou da gente criar um link aí de alguma página que provavelmente, né, Márcio, talvez seja o Instagram, né, que todo mundo tem acesso, né, que seja mais fácil para todos acessarem, e ali vai estar colocado todas as boas práticas que vocês fizerem, todas as ações. E São Paulo, nós vamos enviar esse link, então seria um Instagram do Grêmio Estudantil da Diretoria de Ensino do Botucatu. E a Secretaria da Educação lá em São Paulo, quando quiser saber como é que está aqui, como é que estão as ações das nossas escolas, elas já vão entrar nesse link aqui, entendeu? Elas já vão colocar tudo, já vão entrar e vão saber tudo aquilo que vocês estão fazendo, certo? E também vai ser colocado, inserido na sede, que é a Secretaria Escolar Digital, né? Então, tudo isso vai estar lá, todo o trabalho de vocês vai estar, como é que fala? Identificado, vai estar marcado lá o nome de vocês, a atividade, o que deu resultado, como que foi a realização e tudo mais. E isso é muito importante. É muito importante para vocês verem o trabalho de vocês documentado, e documentado não só aqui para nós, mas a nível de Secretaria da Educação, a nível de outras diretorias, tá? Então, era isso que a gente queria trabalhar, falar para vocês. E o papel fundamental, como disse o Rogério, do papel fundamental do Grêmio, né, é trabalhar essas temáticas voltadas aos direitos humanos, que é o combate ao bullying, à discriminação, ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais, a cidadania, né? Gente, lembrando que uma escola democrática deve se preocupar em formar jovens ativos, responsáveis, protagonistas e capazes de solucionar as suas demandas, os seus problemas, por meio do diálogo, da negociação e da cooperação. Nunca através de violência, na base do grito, na base da imposição. Através do diálogo, da negociação, da cooperação, vocês conseguem resolver os problemas
da escola e da comunidade, tá? Formando parcerias, formando muitas parcerias desde ONGs, com a comunidade, com o comércio local, tudo isso para ter um ambiente escolar mais agradável, certo, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para dizer para vocês. Eu vou mandar esse material depois para vocês, mais esclarecedor possível, né? Com algumas técnicas para pôr em prática tudo isso, né? E lembrando que vocês têm um articulador aí que irão nos auxiliar em tudo, tá? Em tudo, e também podem contar com a gente. Nós estamos aqui para isso, tá? Então, se o ano passado já foi um sucesso, o Grêmio, esse ano muito mais, tá? E eu encerro por aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou a gente já pode passar para a Thelma? Andréia, obrigada. Tá. Boa tarde novamente para vocês, articuladores. Vou falar para eles também. Não, posso não. Márcio? Opa. Desculpa, Thelma. Tá tudo aqui. É esse PPT, né? Tá tudo certo? Isso. Tudo certo. Passamos a palavra para você. Tá, obrigada, viu? Boa tarde de novo a todos. No ano passado, gente, eu já era ponto focal aqui na diretoria de ensino, né, fazendo parte do conselho. No início do ano, eu não tinha parceria de um supervisor, mas ao final dele, a Ana Paula, que é responsável, né, ponto focal, de estar apoiando aí vocês, ela fez uma reunião no final do ano, passando algumas datas importantes, né, a serem cumpridas nesse início. Para que aquilo que se procedeu no ano anterior, né, cumprimento de data, onde inserir os problemas, né, que foram bastante, assim, frequentes, né, até por falta mesmo das nossas reuniões e da inconsistência da sede, vieram a ocorrer. Então, esse ano, pode passar esse, Márcio, eu não sei se... Ah, tá. Pode colocar aí. Obrigada. O Conselho de Escola, né, ele entra junto com a APM e o Grêmio Esportivo, fazendo parte de um colegiado que este ano já recebemos a informação de São Paulo, vai estar totalmente integrado, inclusive, os registros, né, de inserção na sede. Por enquanto, eles estão ainda em fase de finalização, mas já adiantaram que todas as ações que dizem respeito ao Grêmio e à APM vai estar diretamente ligado ao conselho. Então, se no grupo, eu não sei, né, se tem escolas que têm mais de um COI, às vezes eles dividem, um COI cuida do conselho, outro cuida da APM, e vai ser o mesmo articulador dentro da escola. Porque o conselho, ele tem a liderança, né, diálogo, articulação, a comunicação, e tem a participação, o pertencimento e a corresponsabilidade. São essas premissas principais aí do conselho de escola. E ele é muito importante, porque tudo vai passar por ele, desde a sua constituição, que deve ser por assembleia, né? Lembrando a vocês que, nesse momento, eu vou só ressaltar os pontos principais, que é a assembleia para a escolha deste conselho, tá? As datas, limites para que isso aconteça, e também respeitar aquela proporção de cada integrante do conselho. Pode passar, Márcio. Márcio, obrigada. Bom, só para relembrar para vocês quais são as funções do articulador na unidade escolar. Ele vai promover toda essa articulação que foi falada anteriormente, né? Tanto pelo Márcio, Rogério e Andréia. Ele vai fazer com que haja participação entre as formações, as orientações da diretoria, ele vai estar replicando isso, fazendo toda a mobilização, né, dentro desse colegiado, incentivar a parceria dos conselheiros nas reuniões ordinárias, que são 2 semestrais, e as extraordinárias, sempre que for
que haver necessidade dentro da escola, que a decisão ela tem que passar pelo conselho. Um outro ponto importante, lembrando, sempre que vocês forem convocar uma assembleia, seja ela ordinária ou extraordinária, vocês têm que ter os seguintes passos. Primeiro, agenda, tá? Vocês, após a reunião, têm que estar subindo a ata, senão isso não vai constar mais como registro, tá bom? Auxiliar, então, o Conselho de Escola na elaboração do plano de ação, isso vai ter um prazo, também nós voltamos a falar disso mais para frente, e capacitar todos os conselheiros sobre as temáticas que serão tratadas nas reuniões, tá? Pode passar, Márcio. Aqui eu trouxe para vocês um calendário, quais os responsáveis, as ações propostas e o término. Então, a gente vai ficar nesse primeiro momento, tá? Com a parte da assembleia, a data para que isso aconteça e prazo limite para que esse conselho seja inserido na sede, que ele tenha vigência de 1 ano. Então, a equipe gestora teria até no final dessa semana para estar organizando as comissões para compor esse conselho. Aí, no caso, professores, funcionários, pais e alunos. Então, nessa assembleia, será escolhido um representante para cada um desses segmentos. Após essa assembleia, né, no caso, teria essa semana, vai haver a eleição, né, essa assembleia, ela tem que estar sendo registrada em ata. Oi? Eu queria pedir para que você falasse um pouquinho mais alto, porque está um pouco tremido também, o som deve ser por causa da internet. Então, se você falar um pouquinho mais alto, o pessoal está pedindo, porque aí acho que vai melhorar. Continua ruim? Como que está? Continua. Será que é o meu microfone? Está muito ruim? Pode ser que seja o microfone, senão... ou tenta se aproximar um pouquinho mais mas não adianta o computador, né? Bom, a minha parte, na realidade, é tomar mais cuidado com essas datas limites para que aconteça a assembleia. Ano passado teve muita discussão na sede ao invés da ata da assembleia de composição do conselho, houve aí de posse, não é de posse, tá? É a ata da assembleia para que sejam escolhidos membros, tá? Desse conselho de escola, tá bom? Então, até 23 de fevereiro, isso tem que estar constando aí dentro da equipe gestora, né? Para que o último dia do primeiro mês letivo, tudo isso já esteja registrado na sede, tá bom? A cobrança disso, neste ano, os prazos sejam cumpridos, é um pedido que desde o ano anterior, quando a Ana Paula fez a reunião com vocês, que essas datas fossem aí seguidas. E como em algumas escolas houve a mudança do COE, se esse COE, né, como eu disse, se houver mais de uma escola, por favor, né, repassem isso para o articulador, o ponto focal dentro da escola, para que esses prazos, esse ano, possam ser cumpridos. Tá bom? Então, nesse momento, o aviso vai mais para que essa composição, né, respeite esses prazos, então, que eu estou passando aí para vocês. Ok? E só para lembrarmos, pode passar. Essa é a composição do Conselho de Escola. Vocês têm no mínimo 20, no máximo 40 integrantes. Isso vai depender muito, então, do tamanho da escola, sendo que 40% de docentes, 5% de especialistas, 5% de funcionários, e 50% que seria a comunidade, 25% pais ou responsáveis, tá? E 25% dos alunos. No ano passado, eu disponibilizei material que também tem na sede, com todos os tutoriais,
dar todas as explicações desse colegiado. E também eu vou disponibilizar, após a reunião, o documento orientador, que também ele é muito explicativo, não é um documento longo, mas ele vai reforçar cada um desses pontos. Tá? Então, no momento, isso, eu gostaria de lembrá-los, então, né, recapitulando, a Assembleia, vocês vão registrar na sede, vão registrar a ata dessa Assembleia após a reunião. Isso tem que ser agendado previamente. E depois, vocês têm a data limite até o final do mês para estar registrando os membros desse conselho também. Se houver alguma dificuldade, né, dentro da sede para esse registro, vocês comuniquem, eu vou repassar isso para São Paulo. Já adianto que algumas coisas já falaram que estão ali em fase de finalização para que esse sistema seja o mais simples possível, mais integrado possível entre o Grêmio e a PM também. Tá certo? Desculpe aí pelo áudio, tá? Não sei se para todos ficou claro, mas eu vou mandar material para vocês. Passo a palavra aí, Márcio, para você fazer o fechamento, se não tiver nenhuma dúvida. Bom, gente, queria pedir muitas desculpas aí pela qualidade aí dos microfones. Infelizmente, a internet aqui realmente está ruim, mas vamos nos programar para que isso não aconteça novamente, tá joia? Agradeço demais a participação aí dos estudantes, foi um momento muito bom. A gente vai gravamos a reunião, vou disponibilizar no grupo. Como a Thelma falou, a gente também vai colocar o documento orientador, tanto do Grêmio como do Conselho. É um documento que vai ser muito prático para vocês, então é muito importante que todos estudem, tá bom? E é isso aí, gente. Eu queria também só pedir para que todos que estão com a câmera aberta puderem abrir, só para a gente tirar uma foto e encerrar esse momento, tá bom? Aê, pessoal! Oba! Olha lá, tá tirando foto, André? Não tenho, só tenho microfone, tá bom? Vamos ficar com a sua voz. Se tira foto? Só tirar uma foto. Gente, muitíssimo obrigado. Vamos colocar o material lá no grupo, a gravação e os documentos orientadores, o link também do aplicativo, tá bom? E qualquer dúvida, estamos aqui, podemos fazer junto, qualquer coisa, tá bom? É só entrar em contato. Um abração, uma ótima tarde para vocês e um bom descanso. Muito obrigado. Obrigada e uma boa Obrigada. tarde a todos. Obrigado. Tchau. Tchau. Até. Boa tarde. Até. Tchau, tchau, tchau. Olha aqui, Rodrigo. Vai. Tchau, pessoal. Tchau.